Newton Golec na área. Ele falou comigo ali embaixo na redação que ia me fazer rir hoje, né? Ô, Newton. Oi, fala, bom dia. Muita coisa tem me feito rir ultimamente. Eu sei, né? Eu devo ser o mestre, fazer você rir, né? Mas vamos lá. Newton Golec na área, falando de um assunto importantíssimo para você que acha que fugiu da armadilha do cheque especial. Acha que fugiu. Encontrei aqui uma solução para fugir da armadilha do cheque especial. Exatamente. Mas eu vou te mostrar que você vai sair do fogo para ir para a fogueira. Bota na tela aí, Rodrigo. Vamos lá, olha só. Isso foi na semana passada, olha lá. Um cheque especial de hoje está 12,5%. É uma taxa baratinha. É baratinha, né? lógico. Quer dizer, qualquer agiota aí na máfia italiana cobra isso. É lógico. Por aí. O que significa quase 311% ao ano. Super tranquilo. Isso foi matéria semana passada da mídia. Aí o cara disse, não, vou fazer um crediário que é muito mais barato. Claro. Realmente são 5,27% ao mês, só que são 85,20% ao ano. Ao ano. É o crediário, baratinho. Quase 100% ao ano. Quase 100%. A inflação de janeiro a fevereiro de 2019 foi 0,43%. Não chega nem a 1. Nenhum. Né? Nenhum. Aí tu tá pagando 100. É 100. E a taxa Selic 6,5% ao ano. Então eu pergunto, que fuga é essa? Ou eu não estou fazendo dever de casa direito, eu não estou fazendo, ou então a lavagem cerebral tá tomando conta aí da população. Eu tenho que perguntar isso para o Newton, eu sempre pergunto, mas vou perguntar de novo. Né? Vendo esses números aí na tela, eu sou leigo em economia, tenho alergia à matemática, né? O Newton sabe disso. Falou matemática, eu me empolo todo, é uma tristeza. Mas, de qualquer forma, como leigo, mesmo como leigo, eu entendo que são números absolutamente exploratórios. Né? É uma política de exploração mesmo do consumidor. Agora, não cabe ao governo, Newton, fazer alguma coisa? Cabe. Fazer uma intervenção? Cabe, lógico que cabe. Inclusive, vamos repetir uma coisa que é bom que eu repita isso. O presidente do Banco Central, esse novo presidente, foi eleito sem viés político. Uma pessoa que é eleita... É um técnico, é um economista que está certo, para esse assunto tem que ser um economista, ou um técnico sem viés político. O que significa? Que ele tem autoridade e autonomia para intervir nos bancos, já que não tem viés político. Então, cabe a ele começar a chamar os banqueiros para ver o que está acontecendo. Tem sim, o Anderson, tem já sim. Passou da hora, na verdade. Exatamente, exatamente. Porque não está dando. Como é que o que acontece é o seguinte, está havendo uma lavagem cerebral nas pessoas. E por que as pessoas estão sendo lavadas cerebralmente? Lamentavelmente, por falta de educação financeira nesse país. Educação financeira não existe. Não existe. E os bancos fazem a festa nisso. Então, você vê na imprensa, lógico, a mídia não tem culpa. A mídia só está mostrando o que está acontecendo. Claro. Até bom, é um serviço que a mídia está fazendo. Agora, uma pessoa que vai lá, fica toda feliz, que, por exemplo, vai lá, fiz um crediário com uma taxa menor, matematicamente é menor. Sim. Matematicamente ela é menor, mas olha ali os números. Por exemplo, você que é um cara que entende da economia internacional, inclusive já trabalhou em outro país. Esses números do nosso cheque especial, eles não são vergonhosos se a gente pegar assim, as taxas máximas praticadas hoje no mundo, num país desenvolvido? Eu não quero nem comparar com os Estados Unidos, porque a política lá é uma política realmente bastante diferente do que a gente pode ter aqui. Não vou nem comparar com os Estados Unidos, mas países da Europa, países desenvolvidos, que têm uma taxa de juros mais alta mesmo, normalmente, naturalmente. Não é vergonhoso o país permitir que isso aconteça com a sua população? Você ainda tem dúvida? Olha só, Austrália, cartão de crédito lá, 23% ao ano. 23% ao ano? Ao ano. Aqui, 12,5% ao mês. Eu tenho um amigo meu que a filha dele mora no Canadá. Então, você sabe como é que é a compra de apartamento lá? O banco financia e ganha, vamos dizer, um percentual já da incorporadora. Então, ele transfere o percentual. Então, se, por exemplo, se custou 200 mil para a incorporadora, ela compra 300 mil, o que o banco faz? Ele financia os 300 mil para você pagar fixamente até o final. É aquele valor fixo. Ou seja, sem os juros sobre sem juros. Não tem nada disso. Sem as parcelas intermediárias. Sem as parcelas intermediárias, você paga 300 mil. Vamos dizer, em 300 prestações de R$1.000, por exemplo. Vão ser R$1.000 ou $1.000 lá,
Canadá, $1.000 a vida toda até você acabar de pagar. Então a pessoa pode, aqui não tem. Eu não sou jurista, mas a Constituição diz que a gente tem direito à moradia. Sim. Eu não sou jurista, mas isso aí a Constituição garante que você não tem. Aliás, é um direito de todos e um dever do Estado também. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, você está falando nesse assunto. Você vê que você compra um apartamento e você paga, mas não amortiza, mas não quita a dívida. Porque continua pagando. Continua pagando. Então, o que acontece? E se você deixar de pagar, o banco vai lá, toma seu apartamento e você aquilo tudo que você pagou, você perde. Eu sempre pergunto isso porque... Tem que falar. Na verdade, assim, tem que bater pode parecer senso comum, pode parecer um questionamento bobo, mas não é. Se os bancos estão fazendo isso, se eles estão praticando essas taxas, é porque existe uma permissão do governo, porque existem comissões que o Banco Central, a federação que cuida dos bancos, tem várias instituições que cuidam do mercado financeiro. Não é razoável que a gente permita que isso aconteça, porque, ao meu ver, e o Newton já falou isso aqui em algumas oportunidades, é uma permissão que o governo dá para que os bancos sejam agiotas. Porque eu brinquei aqui com um agiota italiano, mas eu lembro do presidente do Banco Federal, do Banco Federal norte-americano, que ele brincou uma vez numa reunião no FMI, que os juros praticados no Brasil pelos bancos era de deixar o rosto rubro do mais inescrupuloso dos agiotas que ele conhecia. Exatamente. Olha que coisa, gente. Mas é verdade. Olha que vergonha que é para o nosso país. Isso é mundial. E tudo isso com permissão do governo. Mas exato, porque os juros no Brasil são os mais altos. Ninguém entende. Uma vez fala mas vão vir bancos estrangeiros para cá. Muito bem. Qual é a vantagem? Aí o banco estrangeiro vem para cá e cobra as taxas daqui. Exatamente. E se por um lado vai gerar emprego, por outro lado vai comprar. Que a pergunta que eu faço, que eu já sei qual é a resposta, será que esses bancos que vierem para cá vão cobrar a mesma taxa que eles cobram lá? Não, acho difícil. Não cobram. Acho difícil. E outra coisa que eu pego, gancho da inflação, 0,43% não chega nem a 1%. Então muita gente que diz, tu tem que aumentar o preço disso por causa da inflação. Então pergunta qual é a inflação. Porque é muito fácil você chegar, vou aumentar o preço, o cara aumenta o preço da passagem. Nesse caso do crediário fica claro, né? Fica claro, pô. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Isso é a inflação, uma pesquisa que eu fiz numa instituição de nome, entendeu? Eu fiz essa pesquisa, eu digo, de janeiro. Você vê, de um ano, de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, a inflação foi de 3,72%. Aí vão na televisão e falam, a inflação está controlada. Muito bem. Mas e os juros? Por que não faz o mesmo controle? A inflação controlou. E os juros? Como é que você vai comprar uma mercadoria e pagar 2 ou 3? Você quer ver uma coisa? Por exemplo, pessoal, vou comprar uma passagem, vou parcelar. Você quer ver uma dica que eu já fiz, dá certo? Compra a passagem com 2 ou 3 meses de antecedência. Sim. Porque você tem um bom desconto. Olha, há uns 3 anos atrás, eu fui a São Paulo. Desci lá pelo Guarulhos, eu paguei R$200. Na passagem, no ticket. Na passagem. No ticket. Se você se planejar, você consegue. Se você se planejar, então isso sim é um bom desconto. Agora, você vai parcelar, você vai pagar 2 ou 3 viagens. Então, aí o que acontece? Você vai, paga a passagem, aí depois vai querer milha, aí vai saber, aí a pessoa... Tudo aqui, assim, tudo quanto for de vantagem para nós, criam dificuldades. Cria-se dificuldades aqui. Então, não cai nesse manto. Isso é lavagem cerebral. Eu canso, por isso que eu falo, às vezes eu não estou fazendo exercício direito, não estou fazendo meu dever de casa direito. Porque é lavagem. Não dá para entender. Perguntem, perguntem, consultem. Venha, por exemplo, quem está me assistindo, vem aqui e pergunta para mim, manda lá um zap, eu pergunto, olha, cuidado, não faz isso, não cai nessa conversa, que nem na semana passada que eu falei dos planos econômicos. Isso tudo é furada. Ninguém pede. Negociações, entendeu? Ninguém, o banco não joga para perder. De jeito nenhum. Quem perde é você, mas o banco não joga. Então a prova está aí, esses crediários. E é uma coisa que a gente sempre nota nos resultados, né? É outra coisa que a gente já falou aqui também. Todo final de ano, quando existe a divulgação dos rankings das empresas que mais lucraram ao longo do ano, no Brasil, as 5 primeiras sempre são os bancos. Todos os anos, as instituições financeiras, os bancos é que são as empresas que mais lucram. Exato. Isso não acontece em outros países, né, onde as empresas de tecnologia, as empresas automotoras estão sempre lá em cima.
Aqui no Brasil, não, é banco. Banco lucra desesperadamente. E desesperadamente Exato. mesmo. E além de lucrar desesperadamente, leva as pessoas ao desespero. Tanto a pessoa quanto as empresas. O negócio dele é quebrar as empresas. Isso é uma outra questão muito importante. A gente sabe que hoje a questão social está envolta em todas as questões relacionadas à nossa sociedade. Inclusive na proteção da propriedade e tudo mais, você tem a questão social muito importante hoje. No sistema financeiro, a questão social passa longe. É lógico. Ninguém leva em consideração não quer saber, não vai ter social. pena. Não, que questão social? Você vai lá, tem uma empresa. É o que eu falo para as pessoas, eu sempre falo. São 5 alvos dos bancos. Os bancos têm 5 alvos. Pensionista, aposentado, idosos, microempreendedores e funcionário público. O cara que abre o microempreendedor, o microempresário, o cara que abre uma empresa, o banco vai lá, eles assediam de tudo quanto é forma. Oferece produto, cheque especial, empréstimo, capital de giro. Eu fui procurado por um advogado, uma pequena empresa. O banco, ele pediu emprestado capital de giro ao banco e o banco executou a dívida. Eu falei, viver a planilha. Primeiro lê o contrato, não diz nada, não diz que forma que vai ser cobrado. Falei, olha, o contrato está dando uma taxa tanto, mas não está dizendo que forma que vai ser cobrado. Eu fui ver a planilha, cobra uma coisa, cobra outra, aí o advogado falou para mim, eu não sou jurista, vou repetir o que ele falou, contrato sem validade jurídica. Sem validade. Então, eu falei, você pede ao juiz para intimidar o banco, para intimar o banco, para intimar o banco, a apresentar o que esse contrato está rezando. Porque eles fazem muito isso. Você assina, você às vezes está no desespero, você precisa do dinheiro, eles vão lá e depois executam. Como eu te falei uma vez, há um tempo atrás, um pequeno empresário pegou 12 milhões de um banco privado, de capital de giro, em um ano se passou, ele estava devendo 12 milhões. O advogado me falou, eu falei, peraí, 12 milhões. Ué, como assim? Aí eu peguei e falei, só me dá o contrato, vi o contrato e o plano de evolução de débito. Quando eu fui ver, não era nada daquilo que estava no contrato. Eu peguei e refiz como estava no contrato. Sabe quanto é que o empresário estava devendo ao banco? 600 mil reais. Estava devendo, mas 600 mil reais. Então, o que acontece? Os bancos agem descaradamente, entendeu? Mentem descaradamente e aí não está tendo uma atitude. Está acontecendo o seguinte, o judiciário está sendo abarrotado com essas coisas, porque os bancos não sabem fazer o papel deles. E para eles, tanto faz. Não importa. Você vai lá reclamar, ele manda você buscar o judiciário. Porque ele já tem um sistema lá preparado. Eles têm uma conta lá. Eu gosto de dizer aqui que é o reconhecimento da falência do judiciário, no momento que se faz expresso para isso, né? Lógico, dentro do Poder Judiciário, você deixa lá um departamento só para atender banco. Gente. Exato, então, tem. Isso é uma falência, né? Você sabe como é que é reunião de gerente de banco? Eu já fui bancário. O diretor fala assim, quantas pessoas estão pegando empréstimo? 10. Quantas estão questionando, quantas estão pagando e quantas estão questionando a justiça? Olha, 8 estão pagando, 2 estão na justiça. Então não tem problema, porque esses 8 pagam pelas 2. É assim. Paga por mais 4. Exatamente, 5, né? exatamente. Aí fala assim, não, eles só vão começar a abrir o olho quando todo mundo começar a questionar a justiça. Verdade. Porque as pessoas ficam com medo. Eu já observo. Que a justiça também dê cano de causa. Que a justiça dê cano, exatamente. Não pode também. Dê cano de causa. Que fiscalizem peritos que não têm compromisso com a verdade. Entendeu? Você sabe que tem, não são todos, mas tem. Entendeu? Que fiscalize o que o banco está fazendo. Lógico, não é atribuição do judiciário isso. Não. O judiciário vai julgar. Agora, que haja uma fiscalização das pessoas, que as pessoas não caiam. Porque você sabe como é que eles fazem? Eles assinam um contrato em branco. Depois que você assina o contrato de empréstimo, o que eles mandam a via para você? Quando mandam. Quando mandam a via para você. Nós vamos mandar. Aí pede a você, ou então fala assim, eu queria a cópia do contrato. Tem que ser só por mandato judicial. É assim que se faz. Eu estou falando. Gente, olha só, é muita celeuma, como dizem o pessoal lá do Poder Judiciário. É muita celeuma. É muita celeuma. Mas o Newton está aqui sempre para nos ajudar. Dica de ouro, sempre, muito importante. Qualquer dúvida, busca a informação de um profissional. Né? Busca um perito, busca o economista. O Newton está sempre à disposição. E pensa, né? Pelo amor de Deus, pensa antes. Antes de fazer. E busca, exatamente. Pensa, tem dúvida, vem aqui que eu te explico. Não tem problema que eu abro, eu não tenho medo, eu abro mesmo. Eu não tenho medo mesmo. O pessoal dos bancos está procurando fazer propaganda. Tá. Espera sentado que em pé cansa. Amigo...
Boa semana pra gente. Pra nós. Semana que vem estamos de volta, né? Com mais água fria semana que vem. Sempre, né? O Newton vem sempre aqui desanimar a gente. Ah, beleza. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem arte aqui. Meu amigo Paulinho está de volta. O cara agora está produzindo arte em 3D. Ele vai me mostrar que história é essa, né? Que história é essa de arte em 3D. Você vai conhecer daqui a pouco. E tem mais uma oportunidade de você ajudar. Vai leiloar mais uma dessas obras para a gente conseguir, né, ajudar uma das nossas instituições. Ainda tem muito mais assunto pela frente. Daqui a pouco a gente está de volta.